Boa noite, família Rinodê, Eduardo Fraia, diretamente do escritório corporativo aqui em Barueri, Alphaville. Tenho um prazer imenso de estar aqui com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é um novo consultor, se você já faz parte da família Rinodê, parabéns pela decisão de participar desse treinamento. Treinamento é fundamental realmente para quem quer chegar longe. Treinamento é fundamental para quem quer se desenvolver nessa indústria. Treinamento é fundamental para aquele líder que realmente quer inspirar a sua organização a atingir o maior nível de sucesso nesse negócio. Eu tenho um prazer imenso de representar aqui a família Rinodê, representar você que está aí nos assistindo e contar, obviamente, um pouquinho do momento da Rinodê, o momento que a gente tem vivido nesse ano de 2014. Primeiro começamos aí mais um mês fechado. O mês de novembro foi um mês excepcional, estamos, só para que você tenha uma ideia do momento atual da Rinodê, fechamos o mês de novembro 234% acima que novembro de 2013. Isso mostra realmente, fortalece a tendência de crescimento que nós temos tido mês após mês, mais um mês recorde de vendas, né? Um número gigantesco de graduações por todo o Brasil. Eu particularmente tenho rodado o Brasil, estive há poucos dias em Belém. Um grande abraço para todos os meus amigos paraenses, né? Parabéns, né, pelo evento que nós fizemos, tem sido algo extraordinário. Sandro teve agora em Salvador, parabéns meus amigos. Meus queridos baianos estão fazendo um trabalho excepcional. Enfim, a gente tem visto atividade por todo o Brasil, líderes realmente que assumiram o negócio de uma maneira extremamente profissional. E obviamente nós, como corporativos, também temos tido aí grandes avanços em relação ao nosso negócio, em relação à nossa estrutura, em relação ao nosso crescimento como corporação. Nós fizemos há 15 dias atrás o primeiro treinamento voltado para a Universidade Rinodê, e vocês vão ver realmente que isso é só o começo, né? O começo realmente de uma grande trajetória com a Universidade Rinodê. Começamos com o Master em 72 horas. Eu particularmente recebi inúmeros feedbacks positivos em relação ao conteúdo, em relação à aplicação da apresentação. Muitos líderes já estão treinando por todo o Brasil, né, nas suas organizações, treinando seus grupos. Então, um novo consultor que começou o negócio, ele já imediatamente começa a fazer o treinamento de Master, e a gente sabe que isso é fundamental para criar momentum, para criar duplicação de negócio. Então, se você já começou esse movimento, obrigado, parabéns, que bom que vocês realmente compraram a ideia e estão implementando por todo o Brasil a universidade. É importante fortalecer o kit ser que você vê aqui ao meu lado esquerdo, essa caixa preta maravilhosa, tem todo o conteúdo, ele já está disponível em todas as franquias no Brasil. Se você ainda não adquiriu o seu, eu realmente encorajo você tomar a decisão e comprar o seu kit ser. Sem ele, eu particularmente não acredito em sustentabilidade e solidez de negócio, né? A Rinodê tomou realmente a decisão de implementar um programa de treinamento nacional e, quem sabe, nos próximos anos mundial, com o objetivo realmente de alinhar, com o objetivo único e exclusivo de criar uma unidade de negócios, né? Para nós vai ser daqui a 2, daqui a 3, daqui a 6 meses, excepcional no momento que nós rodarmos por todo o Brasil e vermos a nossa liderança completamente engajada, treinando e falando exatamente a mesma língua. Quem entende dessa indústria sabe que no momento que todos os líderes no Brasil, todos os nossos excepcionais consultores no Brasil falam a mesma língua, é aí que a gente tem o grande boom do nosso negócio. Portanto, estamos apenas começando, isso é um fato. Master começou, demos o pontapé inicial, agora está na mão de vocês, o treinamento de Master em 72 horas, e hoje a gente vai para a segunda etapa, que é o Diamante 4x4. Eu sei que tem muita gente aí em todo o Brasil já mandando e-mail, já querendo saber, Edu, como é que vai ser então? Eu vou aprender a me tornar um diamante da Rinodê, é isso? Exatamente isso. Com esse treinamento, a Rinodê vai capacitá-lo realmente para você cumprir um programa que já deu resultados, um programa que tem tido resultados diários, mensais, né? Ao longo dessa trajetória, nós não criamos absolutamente nada, nós pegamos o que a nossa liderança já fazia e aplicamos num único material. Então, já é um material que tem resultado comprovado, já é um material que os nossos líderes, que hoje você se espelha, pessoas como duplos diamantes,
triplos diamantes, imperiais True Stars, já seguiram esse caminho e já tiveram resultado. Nessa indústria, nós não somos pagos para criar, nós somos pagos para duplicar. Vocês vão notar que em todo treinamento, possivelmente eu vou repetir essa frase. Nós não somos pagos para criar nada, nós somos pagos para duplicar um conceito que já deu efetivamente resultado no campo. E é isso que eu vim aqui, juntamente com vocês, compartilhar um pouquinho ao longo de alguns minutinhos sobre o nosso programa Diamante 4x4. Primeiro eu queria começar, e essa tela para mim já diz muito, primeiro que eu amo viajar, e a Rinodê possibilita justamente isso. Viajar é incrível, viajar de graça é melhor ainda, e viajar com seus amigos é algo extraordinário. Então, o Diamante 4x4, ele já possibilita que você, se tornando, se graduando um Diamante Rinodê, já tem aí realmente muito próximo, muito tangível em suas mãos, uma viagem que é esse cruzeiro maravilhoso. Eu não sei você se já fez um cruzeiro, mas eu particularmente em 2009 eu fiz um, foi meu primeiro cruzeiro e eu fiquei realmente entusiasmado. Eu não conseguia compreender como que algo tão gigantesco como aquilo, algo realmente tão pesado como um navio, podia flutuar e podia realmente oferecer uma gama tão excepcional, oferecer uma estrutura daquela. Você vai entender isso que eu falei. No momento que você pisar no próximo cruzeiro de Diamantes da Rinodê, você vai se lembrar disso. Entre no cruzeiro e veja a grandiosidade daquele cruzeiro. Isso é algo extraordinário. Então, se você gosta de viajar, e eu tenho certeza que muita gente gosta, se você gosta de viajar de graça, eu tenho certeza que muita gente gosta de viajar de graça, e se você gosta de viajar de graça e viajar com seus amigos, você está no lugar certo, você está no treinamento certo. Então hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Diamante 4x4. Primeiro, vamos começar na realidade reconhecendo você que participou do treinamento há 15 dias atrás, ou você que na sua cidade participou numa franquia de um treinamento de um Master em 72 horas e entendeu como se tornar um Master. Então, para todos vocês nesse momento que já são Masters da Rinodê, se você estiver numa sala de reunião, se você estiver numa franquia, se você estiver na sua casa, eu gostaria que você ficasse em pé e recebesse o aplauso de todas as pessoas ao redor. Se o seu patrocinador estiver aí ao seu lado, que ele possa te aplaudir pelo seu êxito, te aplaudir pelo seu sucesso excepcional de ter se tornado um Master. Parabéns! Você cumpriu realmente a primeira meta no programa da Rinodê. Você entendeu realmente como funciona esse negócio. E se você já se tornou um Master, gente, se tornar um diamante é algo muito simples. Não é fácil, é simples. E aí você realmente, duplicando o programa Master em 72 horas, eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês realmente como que é tangível, como que é real, como que está muito próximo de você se tornar um diamante da Rinodê. Toda vez que a gente fala da Rinodê, a gente precisa falar quem nós somos. Todo mundo já sabe, mas é importante compartilhar. Você faz parte não mais de um negócio, você faz parte de uma família. A família Rodrigues gentilmente recebe vocês e de braços abertos o adota como um ente da nossa família. Então a realidade é que hoje você faz parte do Coração Rinodê, você faz parte da família Rinodê, de uma empresa que tem como missão dar a oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Essa é a grande missão. Quando você fala todos os dias sobre a Rinodê, você dá às pessoas a oportunidade para elas mudarem de vida, seja por meio dos nossos produtos ou por meio da nossa oportunidade de negócios. Então, toda vez que você realmente apresenta essa oportunidade, tenha certeza, você está dando algo de bom, você está oferecendo algo excepcional. E a visão e os valores estão completamente engajados no nosso negócio. São valores sólidos. Eu sempre digo isso, o diferencial da Rinodê, o que apaixona na Rinodê,
são os valores, é a ética, a família, né? A essência do nosso negócio está na família, estão nos valores, estão realmente em dar a oportunidade para as pessoas, né? Acolher essas pessoas no âmbito que elas realmente precisam. A empresa, ela tem realmente uma noção muito clara de onde ela vai chegar, ela sabe qual a visão dela, ela sabe a dimensão realmente do negócio que ela tem em mãos e que vocês duplicam tão bem. Então a realidade é, você tem que ter muito claro realmente qual que é a visão, qual que é a missão dessa empresa e quais valores que você vai realmente promover oferecendo essa oportunidade. Eu tenho certeza, as pessoas que têm valores diferentes nos nossos, elas podem até vir, mas elas também vão. Isso eu tenho certeza, porque o nosso negócio, ele naturalmente, ele expulsa pessoas que não compartilham dos nossos valores, pessoas que procuram a Rinodê com uma finalidade diferente da missão da empresa. Então, toda vez que a gente oferece a missão, toda vez que a gente fala sobre os nossos valores, isso realmente atrai pessoas que compartilham desses valores. Por isso é fundamental. Você que é um consultor da Rinodê, você tem que ser exemplar na sua atividade. Você que fala da Rinodê, você tem que dar o seu melhor, ofereça o seu melhor, trabalhe de maneira ética, trabalhe da maneira mais correta possível, seja transparente com o seu novo consultor, seja transparente com o seu cliente, porque é isso que realmente vai construir um império. É isso que vai construir realmente e vai permitir com que a Rinodê se espalhe, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo. E qual que é a nossa crença desse negócio? O que a Rinodê acredita? Né? O que esse programa de treinamento ele semeia quando nós praticamos esses treinamentos por todo o Brasil? Primeiro, as nossas crenças são muito simples, são crenças muito éticas. Nós primeiro acreditamos que o sucesso ele não ocorre por acaso, né? Eu brincava há pouco com um conhecido meu e eu falava que é sorte. Às vezes a gente chega em determinado patamar por sorte, ou que você vai atingir talvez um PIN, né? Uma grande graduação por sorte. Gente, a gente sabe que não existe isso, existe trabalho, existe dedicação, existe realmente você estar muito focado, você desenvolver a sua atividade da melhor maneira possível, né? Outro ponto que é fundamental nessa indústria, tem muita gente que entra no negócio, alguns com talvez alguma experiência, outros talvez estejam conhecendo a primeira empresa ou fazendo parte da primeira empresa de vendas diretas. E é importante você entender que nessa indústria como um todo, não existem erros novos no negócio. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Não existem erros novos nessa indústria. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Então, a realidade é que existe um padrão comprovado e previsível de atividades para que você tenha sucesso. Você só precisa seguir. Por isso que nós dizemos, às vezes a pessoa, e temos líderes na Rinodê, pessoas que eventualmente não têm nenhuma formação acadêmica, pessoas que vêm com zero de experiência nessa indústria, e são pessoas que às vezes de repente chegam a títulos como imperiais. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas como é que você chegou a Imperial? Gente, você vai chegar a Imperial, Imperial Diamante, Imperial 2 Stars, Imperial 3 Stars, se você se mantém ensinável. Se você ter uma mente aberta e entender que não existem erros novos e seguir um padrão que é comprovado, que é o que a gente está compartilhando hoje, eu tenho certeza que você, em qualquer parte do Brasil, vai chegar ao PIN de diamante. Eu tenho certeza. É só você não desistir. Se você mantiver o seu foco, se você continuar com a sua atividade, eu tenho certeza que você vai chegar nessa graduação, ok? E você possui todas as capacidades naturais necessárias para ser bem-sucedido. Como eu dizia há pouco, você simplesmente, se você tem um sonho, mas um sonho ardente, uma vontade real de realizar algo, e você é um ser humano ensinável, que está disposto a escutar o seu upline, que
está disposto a escutar quem tem mais experiência que você nesse negócio, não importa o seu nível social, o seu nível de escolaridade, se você se tornar e entender que esse negócio é um negócio novo, e independente se você é um dono de empresa, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um dentista, você tem que aprender como fazer esse negócio, eu tenho certeza que realmente você tem completamente todas as possibilidades de ser bem-sucedido nessa indústria. E daí surge a nossa querida Universidade Rinodê. Por que que a empresa lançou a Universidade Rinodê? Porque ela sabe que, primeiro, a informação, o treinamento, o desenvolvimento, a capacitação no nosso negócio, ela é fundamental para que você evolua. Não apenas no negócio, mas para que você também evolua como um ser humano, para que você cresça na indústria. Nós não queremos apenas fazer com que você seja um imperial diamante e tenha um resultado acima de 100 mil reais de bônus mensais. Nós queremos que você tenha os 100 mil reais de bônus mensais, mas que você realmente saiba e tenha o resultado de um executivo ou de um empresário que ganha 100 mil reais mensais. Nós queremos capacitá-lo, nós queremos que você tenha um desenvolvimento pessoal, emocional, financeiro, social, para que você realmente possa utilizar todos os benefícios que a empresa oferece. Né? Nós sabemos que tem muita gente aí fora que ganha muito dinheiro por um período determinado de tempo e depois perde tudo. Você já parou para pensar, já viu muitas histórias de pessoas, a exemplo, que ganharam numa loteria, né, e de repente em 2 anos torraram completamente a sua fortuna? Você já viu empresários que de repente ganharam muito dinheiro por um tempo e depois sucumbiram? Então, o que faltou para essas pessoas? Faltou uma educação financeira, faltou um entendimento do que é uma administração, faltou um desenvolvimento pessoal, faltou um desenvolvimento emocional, para que ela realmente possa tomar as melhores decisões, oferecer uma segurança para sua família. E é isso que a universidade oferece. A universidade começou agora com o kit inicial, que é o kit ser. Esse é o pontapé, como eu disse, inicial, para capacitá-lo no negócio. Só que ao mesmo tempo que nós estamos capacitando você a desenvolver habilidades no negócio, nós começaremos a desenvolvê-lo também de outra forma. Teremos ao longo de 2015 várias outras capacitações realmente que vão ajudá-lo a ter uma visão muito diferente em relação a essa indústria. E é isso que a universidade vai prover. E hoje o nosso objetivo principal é falar sobre a próxima etapa, que é o Diamante 4x4. Então, a nossa meta hoje é fazer com que todos vocês estejam aptos, saiam desse treinamento exatamente com uma estratégia clara, para que nos próximos 90 dias, note bem isso, hoje é dia 17, é isso? É isso? Dia 17 de dezembro, para que você saia daqui realmente com uma estratégia muito clara, para que você... É 16? É isso? Obrigado. Já estou um dia a mais, gente. É que o negócio não para, o nosso negócio está acelerado. Mas a verdade é, você hoje tem que tomar uma decisão, dia 16 de dezembro, para sair daqui capacitado. Para que nos próximos 90 dias, né, de uma certa forma, você tenha aí Natal e Ano Novo, mas você pode, eu acredito, coisas inimagináveis podem acontecer nesse negócio durante os períodos das festas. Né? Tem muita gente que para, eu acredito que você pode tomar a decisão de intensificar a sua atividade durante esse período. É o momento que as pessoas estão abertas, estão querendo refletir sobre o próximo ano, estão pensando no que elas vão mudar, porque acabou o ano. A verdade é essa é a mentalidade para muita gente. O ano já acabou, tá todo mundo só esperando o juiz apitar. Mas você não, você tem uma oportunidade de ouro, junto com as festas de Natal, final do ano, com seus amigos reunidos, muita gente orando, muita gente sonhando, muita gente pulando os 7 ondinhas, pedindo um ano excepcional. E talvez você tenha a solução para oferecer para essas pessoas. Portanto, agora é o momento da gente intensificar a atividade. 90 dias fazem uma diferença brutal no seu negócio. Eu sei o que eu estou falando. 90 dias nessa indústria para quem toma uma decisão
realmente, as pessoas que tomarem a decisão hoje, por isso que nós deixamos para o último, né, uma das últimas semanas com atividade forte no ano, justamente para quê? Para que você tome a decisão de começar um ano de 2015 de maneira excepcional, para que você tome a decisão realmente de acelerar e implementar esse programa de 90 dias. Então hoje o nosso objetivo primeiro é você desenvolver hábitos prósperos nessa atividade. A gente vai falar sobre disciplinas, a gente vai falar sobre como ser um consultor proativo, como organizar atividades para você realmente se tornar um diamante nos próximos 90 dias. Como que você começa a se distanciar e assumir a frente. Agora, o meu recado começa a ser muito mais direcionado para aqueles que começaram realmente a entender que podem se tornar gigantes nessa indústria. Então meu recado vai para você. Se você realmente está sentado nessa sala, está escutando essa conferência, enxergou, entendeu que você pode encontrar completamente a sua independência financeira nesse negócio, hoje o meu recado vai para você. Hoje o meu recado vai para você que quer se tornar um líder nessa indústria, que talvez ainda hoje não seja um líder. Nem na sua casa, nem na cidade onde você trabalha, nem no seu trabalho, mas que você quer realmente desenvolver habilidades para se tornar um líder. Liderança se desenvolve, gente. Você pode desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um ótimo líder. Nesse negócio eu garanto que seguramente você vai desenvolver essas habilidades. E você entendeu que você pode ter um grupo, realmente você pode liderar pessoas. E uma coisa, e eu percebo muito na indústria, é que muita gente geralmente reclama do chefe. Muita gente geralmente reclama que é empregado e que tem que cumprir hora de trabalho e que todo dia tem que fazer a mesma atividade, mas poucas pessoas tomam a decisão de mudar. Poucas pessoas tomam a decisão realmente de assumirem o controle do seu negócio. Portanto, hoje o meu recado vai para você, que quer realmente se tornar um diamante, que quer assumir o controle do seu negócio, que está realmente diante da oportunidade e quer desenvolver uma organização gigantesca pelo Brasil. E quem sabe daqui a alguns anos pelo mundo. Então, esse programa é destinado a você que quer desenvolver essas habilidades. E quando eu falo desenvolver habilidades, é desenvolver habilidades para o seu negócio e desenvolver hábitos prósperos. Desenvolver disciplinas que vão te ajudar realmente a chegar nesse patamar. Não pense você que apenas com conhecimento técnico para se tornar um master, você pode simplesmente, sem se desenvolver, se tornar um diamante. Ao longo dessa trajetória, você vai se tornar um diamante. Ao longo de se tornar um consultor proativo e de ter realmente, de formar consultores proativos, aí sim você vai se tornar realmente um grande diamante dessa companhia. E o seu papel também hoje é identificar os líderes que querem desenvolver esse negócio, né? Eu sempre digo o seguinte, nessa indústria é muito simples. Algo, que querem melhorar sua renda familiar, que querem mudar de casa, que querem mudar de carro, que querem crescer profissionalmente, que estão cansadas com o seu plano A, ou seja, você tem que procurar aquelas pessoas que querem mudança. Quando você começa a mapear e a entender quem são essas pessoas, é para elas que você tem que colocar sua energia e realmente mostrar para elas o que elas precisam fazer. Então, como é que você começa? Como é que você toma realmente, dá o pontapé inicial para se tornar, para participar do programa Diamante 4x4? É muito simples. Primeiro, você tem que se cadastrar e obter o seu kit de consultor, que eu falo sempre o seu pedido inicial apropriado. O pedido inicial apropriado, que é o ponto número 1, ele é o pedido que ele é o que funciona para você, no seu momento atual e para a sua disponibilidade financeira. Não é o kit que funciona para o Eduardo, para o José, para a Maria e para o João. Então, você quando toma a decisão de começar esse negócio, a primeira coisa é se cadastrar, e você sabe disso porque esse já é um master, que já atingiu o patamar de master. E a segunda é se tornar realmente um consultor, começando da maneira certa. O que nós temos visto no Brasil
são líderes, as pessoas que têm tido ou obtido um resultado mais consistente, um resultado mais sólido, talvez um resultado mais enérgico no curto prazo, são as pessoas que adotaram o Kit Top. Se você não sabe, o Kit Top é o pedido que você ganha 20% de lucro na revenda no primeiro pedido apenas, e é o melhor pedido para duplicação de negócio. Por quê? Porque esse kit ele já possibilita para aqueles líderes que estão enxergando se tornar diamante nos próximos 90 dias, construir uma rede, construir realmente um grupo, um negócio numa dimensão muito mais ampla, né, com um foco muito mais na construção de renda residual. Ou seja, se você vislumbra construir renda residual, esses líderes eles têm começado o nosso negócio com o Kit Top. Então o Kit Top ele é o kit apropriado para aqueles que buscam se tornar diamantes em 90 dias. Por quê? Porque ele já pontua, já conta 1000 pontos imediatamente aqui, você já consome 1000 pontos para você, você tem a quantidade de produto suficiente para o seu consumo, para você fazer experimentação, degustação, se você eventualmente comprar energético, comprar a nossa barra de açaí, né, ou os perfumes, ou os cosméticos, para você começar o seu negócio, e obviamente ainda você tem a oportunidade, já tem produto para você atender, para você vender. Então isso é fundamental para você começar o seu negócio, né? Eu brinco muito, é impossível você abrir uma padaria e não vender pão todos os dias. Então não tem sentido você começar o seu negócio sem produto. Não existe, isso não acontece para uma pessoa que realmente entendeu o que é o nosso negócio. Então você tem que começar o negócio da maneira certa, de uma maneira sólida e de uma maneira que vai alavancar o seu negócio e o negócio das pessoas que estão entrando. Porque as pessoas vão perguntar para você: Eduardo, como é que você começou esse negócio? E aí você tem que falar a verdade. Eu tomei a decisão quando eu comecei, me tornei um consultor Rinodê, eu me cadastrei com o Kit Top. Gente, as pessoas não sabem como começar. Você que vai falar para essas pessoas como duplicar o negócio. Então, a verdade ela duplica. Se você começou com o Kit Top, diga que começou com o Kit Top. Se você começou com o Kit básico, informe para essa pessoa, comecei com o Kit básico. Se você começou com o Kit Plus, informa, comecei com o Kit Plus. Porque o nosso negócio é um negócio de verdade, você tem que contar a verdade. Agora, para quem quer duplicar e alavancar o negócio, lembre-se, você já tem, especialmente no bônus Top Start, uma alavancagem imediata com o seu bônus binário. Então, para quem realmente vislumbra o programa em 90 dias, a empresa recomenda você começar com o Kit Top. Comprometa-se também com os 400 pontos de consumo familiar. Isso é algo que a gente tem duplicado e promovido para todos no Brasil. É algo que a gente já tem visto que tem acontecido por todo o Brasil. Muita gente, além de fazer o pedido inicial apropriado, logo no segundo pedido ou na reposição, já começam com uma reposição de 400 pontos. Por quê? Porque a reposição é fundamental, né? Muita gente no negócio, antes mesmo de terminar o mês, já está fazendo o segundo, o terceiro pedido, né? A gente já tem as métricas, a gente consegue mensurar isso, né? Em quanto tempo os nossos consultores estão fazendo a recompra de produtos, muito, mas muito antes do primeiro mês terminar. Então a realidade é que se você olhar um consumo familiar, no mínimo, com os produtos que nós temos, perfumaria, cosméticos, produtos da linha de bem-estar, você tem que ter no mínimo 400 pontos para o seu consumo familiar. Se é você, a sua esposa, eventualmente mais 2 filhos, né, esse é o padrão de uma família brasileira, você realmente tem que oferecer justamente esse programa de 400 pontos. Conecte-se à Universidade Rinodê, você tem que estar conectado. As pessoas precisam realmente ter um guia. Quando você começa a fazer a oportunidade, você tem que saber como começar, de que maneira, qual que é a maneira certa para você duplicar o negócio. E a Universidade Rinodê realmente é o guia para a gente oferecer essa plataforma. Desenvolva 5 clientes de consumo. Isso é fundamental. Nós sabemos que o nosso negócio, você não só vai ter as vendas esporádicas, mas é fundamental que você tenha também
5 clientes no mínimo que consomem regularmente os produtos. É natural, nem todo mundo vai querer fazer um negócio, nem todo mundo vai querer se tornar um consultor e comprar direto da empresa. Mas muita gente, nós sabemos, muita gente não gosta de vender, mas todo mundo adora comprar. Então a realidade é fundamental que você ofereça uma solução, que você tenha clientes fiéis, que dupliquem os produtos, que sejam apaixonados. E nós temos várias histórias de pessoas que amam os nossos produtos. Então o objetivo é muito simples, nós temos que desenvolver 5 clientes mensais de consumo. Torne-se um master, isso é fundamental. Isso realmente é a base do nosso negócio. Nós falamos no treinamento passado, se você quer crescer nesse negócio, você tem que começar dando o primeiro passo. E o primeiro passo é se tornar um master da Rinode, né? E para se tornar um master é muito simples. Uma pessoa do lado esquerdo, uma pessoa do lado direito. Faça isso nas primeiras 72 horas. Você se tornou um master realmente da Rinode. E depois, patrocine uma pessoa por semana. Aqui realmente é uma atividade que nós encorajamos você que quer participar do programa de 90 dias a fazer. Patrocine ao menos uma pessoa por semana, são 4 novos consultores no mês. E ajude essas pessoas a fazerem o mesmo. Lembra que eu falei, o nosso negócio é aprender e duplicar, aprender e duplicar. Se você fizer isso, se você patrocinar uma pessoa por semana, 4 no mês, e duplicar, ensinar esses 4 a fazer exatamente a mesma coisa, gente, o seu negócio vai ter uma velocidade absurda. A gente aí sim realmente vai ter uma atividade constante, vai ter algo que realmente vai possibilitar que você tenha e torne-se um diamante em 90 dias. E o sistema, na realidade, do diamante 4x4 é muito simples, né? A gente fala que é muito fácil. Você tem que patrocinar 2 pessoas, veja aí na tela, e ajudar uma delas a se tornar master no mesmo mês. Então vou repetir. Qual que é a sua meta? Você tem que patrocinar 2 novos consultores e ajudar um desses a se tornarem masters, por exemplo, nas primeiras 72 horas. E depois, naturalmente, você vai começar a duplicar isso. Essa é a nossa estratégia para realmente você se tornar um diamante da Rinode nos próximos 90 dias. Então, para isso, se você gostou e entendeu que é algo simples, vou repetir, você vai patrocinar 2 consultores no primeiro mês e ajudar apenas um, não falei 2, apenas um desses consultores se tornarem master no primeiro mês de atividade. Então, se você começou agora no mês de dezembro, patrocino 2, ajuda um desses a se tornar master ainda dentro desse mês. Se você fizer isso e gostou, entendeu que isso é simples, que isso dá realmente para ser atingível, a gente pode começar agora pela primeira página da apostila do programa de Diamante 4x4, que é você tomar a decisão, você realmente ter o seu comprometimento, que você vai praticar essas atividades que eu mencionei e está realmente disposto a fazer o que tem que ser feito para se tornar um diamante. Se você quiser já pegar a sua apostila, né? Tá aqui, não tem página na verdade, mas você já vai ver aí na sua tela, possivelmente já está olhando. Então, o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu acabei de ler, a carta de comprometimento para você realmente se tornar um diamante 4x4. Eu vou ler aqui para vocês. Estou comprometido com a movimentação de 400 pontos. Eu vou seguir o GPS, que é aquela outra apostila que está dentro do seu kit ser, e os 12 passos de sucesso da Rinode, vou falar daqui a pouquinho para vocês. Seguirei o plano Diamante 4x4, que é essa apostila aqui, que é hoje nós vamos falar, descrever o Diamante 4x4. Eu sou um membro ativo, participo dos treinamentos da Universidade Rinode. Vou seguir os conselhos dos meus uplines ativos, ou seja, os meus uplines, né, minha linha ascendente que faz o negócio e que eles realmente têm mais experiência do que eu para duplicar o negócio. Eu estou disposto a ler um livro por mês, vou falar sobre esses livros hoje e, gente, já aviso vocês, desenvolver esse negócio, você precisa desenvolver o hábito da leitura. Isso é algo que vai mudar completamente a sua vida. Há 10 anos atrás, eu comecei a ler livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal e eu afirmo para vocês,
Esses livros mudaram completamente o meu entendimento sobre a indústria, o meu entendimento e me ajudaram a me desenvolver pessoal e profissional. Então, eu encorajo realmente a você a praticar, a colocar na sua rotina diária livro. E vocês vão ver que o programa, ele informa e ele indica que você participe e leia um livro por mês. Você vai ver que é algo que você realmente vai ter que começar a desenvolver como atividade. E mostrarei meu plano para atingir o diamante 4x4 para o meu patrocinador e ouvirei os conselhos dele a respeito. Gente, a pessoa que tem mais interesse no seu sucesso, além de você, é o seu patrocinador. Pode ter certeza disso. Então, se ele convidou você para esse treinamento, se ele realmente recomendou que você participe desse programa, é porque ele tem um interesse genuíno no seu sucesso. Então, se comprometa com ele. É importante você ter uma pessoa para você se aconselhar. É importante você ter alguém que você possa se apoiar no momento de dificuldade. Então, marque aqui, coloque o dia, o mês, o ano, a sua assinatura de sua assinatura e a assinatura do seu patrocinador. Ponto. Se você fez isso, parabéns, a gente pode ir adiante e vamos começar agora a falar exatamente as atividades e o programa que você precisa para desenvolver esse negócio. E para começar, antes de entrar na atividade, eu quero até me antecipar e já falar, eu já falei do livro. O primeiro livro do primeiro mês que eu de fato encorajo você a ler, esse livro já tem pelo menos por baixo de 10 a 15 milhões de cópias vendidas pelo mundo. É um sucesso internacional, um best-seller internacional. Foi realmente o livro que abriu, eu até acho curioso, porque esse foi um dos livros que eu li aproximadamente 8 anos atrás, por aí. E um livro que realmente me chamou a atenção, né? Ele fala sobre um quadrante, mas não quero descrever aqui sobre esse livro. Eu quero que realmente você tenha a oportunidade de ler. É de um grande líder, de uma pessoa extraordinária, né? Um autor excepcional que tem, um líder, né? Que tem encorajado milhares de pessoas pelo mundo, realmente com a sua história, com a sua filosofia de negócio. É um líder excepcional que indica, só para você ter uma ideia, ele promove, ele entende que a indústria das vendas diretas, né, ele endossa essa indústria, que é uma indústria que muda vidas, que ele encoraja realmente, se você quer abrir um negócio, comece avaliando uma empresa de vendas diretas. Olha a loucura, só para você ter ideia, realmente. Não neste livro aqui, ele fala de um outro livro que nós vamos falar mais para frente, que é a Indústria do Século XXI, mas esse mesmo autor, ele te dá realmente uma aula, que são as lições de um pai rico, pai pobre, né, principalmente de um pai rico ensinando o filho, né, e de um pai pobre, como que ensina o filho a se tornar realmente um rico, e o objetivo ele desmistifica aquela ideia de dinheiro. Tem muita gente que tem trava quando fala em dinheiro. Tem muita gente que escutou a vida inteira que dinheiro, né, não cai de pé de árvore, que dinheiro não nasce, né? Gente, tem tantas histórias chocantes que foram passadas de pai para filho, de pai para filho, que você realmente precisa entender como lidar com o dinheiro. Você precisa entender e tomar algumas decisões importantes na sua vida. Isso aqui não está falando da Rinodê, isso aqui está falando de vida. Isso aqui vai ser maravilhoso para a sua vida. Independente se você está na Rinodê ou não, se você vai continuar na Rinodê ou não, eu tenho certeza que ler esse livro, e olha que eu não estou ganhando absolutamente nada para indicar esse livro, né? Essa é a grande verdade. A Rinodê não ganha um centavo para falar para você ler esse livro. A gente fala porque realmente a gente encoraja e entende que esse livro vai desenvolver, vai capacitá-lo para realmente desenvolver habilidades, principalmente monetárias, para entender como lidar com o dinheiro. Porque eu sei que aqui na Rinodê você tem muita chance de ganhar muito dinheiro nesse negócio. Então, uma das primeiras formas é você precisa saber lidar e saber o que fazer com o dinheiro. Portanto, livro do primeiro mês, Pai Rico, Pai Pobre. Indico você hoje, já vai ter a sua listinha aí, comprar esse livro online, faça a sua compra, vá na livraria amanhã, vende em todas as melhores livrarias do Brasil, Pai Rico e Pai Pobre, ok? Então, primeiro mês, vai abrir sua apostila, vai ver o que você tem de atividade.
Primeiro, você vai notar aí que nós dividimos em ações, objetivo e resultado, né? Aí a gente começa a aplicar alguns conceitos que a gente fala, não existem erros novos nessa indústria, existem pessoas novas cometendo erros antigos. Não existem sorte ou adivinhação, existem planificações. Você tem que ter uma meta, né? Qual que é o seu objetivo nesse negócio e você precisa medir os seus resultados. Gente, tão simples quanto isso. Só que sabe qual é a verdade desse negócio? Muita gente chega e acha que é muito fácil, e realmente é muito, quando você entra é maravilhoso, porque você fala, poxa, eu só preciso consumir os produtos, indicar, eu já ganho com a revenda do produto, eu indico para as pessoas, elas se cadastram. Gente, só que você precisa conhecer os seus números. Se você quer ter sucesso nessa indústria, preste muita atenção, se você começar da maneira certa, e só tem uma maneira para você começar da maneira certa, é realmente entendendo os seus números. Porque se você não entende os seus números, você não sabe aonde você precisa melhorar. Agora, se você começa a colocar alguns objetivos do primeiro mês e avalia os seus resultados, você começa a comparar. Eu só sei se uma pessoa é boa ou ruim se eu efetivamente comparar no mesmo espaço de tempo o que uma fez, qual o resultado que ela teve, o que a outra fez, qual o resultado que ela teve. O nosso negócio é assim, a vida é assim, nós somos comparados o tempo todo. Só que a comparação tem que ser com você mesmo. Você não tem concorrente nesse negócio, o seu concorrente é você. Para isso, você tem que colocar os seus objetivos e comparar com o que você finalizou no primeiro mês. Então, você vai colocar qual é a ação. Contatos feitos. Eu vou colocar lá que o meu objetivo são fazer ao menos 10 contatos nesse mês. Vai chegar no final do primeiro mês, eu vou medir os meus resultados. Poxa, eu fiz 5 contatos no primeiro mês. Gente, ok, cumpri 50% da minha meta. Então eu já sei que no próximo mês eu preciso cumprir, fazer mais contatos. Da mesma forma, quantos convidados eu me comprometo a levar para as reuniões de APNs? Ah, Eduardo, eu vou fazer 10 contatos e vou levar 10 convidados para as reuniões semanais. Quando eu chego no resultado, de 10 pessoas que eu convidei, apenas 2 participaram da reunião. Gente, note o seguinte, de 10 pessoas que eu convidei para a reunião, apenas 2 foram. Você concorda que eu já tenho um ponto de observação aí? Eu começo a entender que você precisa desenvolver uma habilidade que é fundamental, que é a habilidade de convidar. Então, aí eu já começo a mapear o meu upline, da minha linha ascendente, ele já começa a olhar e fala, Eduardo, você precisa melhorar aqui no seu convite. Vamos praticar o convite em conjunto? Posso convidar as pessoas do seu relacionamento e você ver como eu convido, para ver a efetividade do meu convite? Ou seja, você começa a trabalhar numeral, você começa a metrificar o seu negócio. Novos consultores patrocinados. Gente, lembra que eu falei que você tem uma meta? Se você quer participar desse programa, 1 por semana, 4 consultores novos no mês. Lembra que eu falei isso? Gente, se a sua meta são 4 no mês e você patrocinou apenas 1, você concorda que eu preciso melhorar o meu fechamento? Você concorda que talvez a reunião que eu fiz não está tão boa? Eu não estou mostrando talvez o que realmente eu quero, a grandeza desse projeto? Quantos encontros de negócio eu vou fazer ao longo desse mês? Quantos clientes de consumo? Eu não falei que eu preciso ter 5 clientes de consumo por mês? E de repente você fala, Eduardo, ok, eu tive 5 nesse mês, parabéns. Os seus clientes de consumo estão excepcionais. Novos masters na sua equipe. Lembra que eu falei no primeiro mês qual que é a sua meta? Ter um master. Anote aí, a sua meta é ter um master. Né? Eu patrocino 2 e ajudo 1 a se tornar master dentro do primeiro mês. Se eu fizer isso, eu estou cumprindo a minha meta. Então, eu começo a avaliar o negócio. Gente, isso é mágico. Quando você começa
a ter meta e começa a avaliar resultado e sabe exatamente aonde você tem que melhorar, sabe o que acontece? No outro mês você já melhora. Você já melhora o seu convite, já melhora o seu fechamento, você já melhora a sua atividade. E sabe o que acontece com isso, gente? Você vai se desenvolvendo, você vai se capacitando, você vai se tornando um profissional dessa indústria muito melhor. E aí você vai realmente avançando para os próximos patamares. Então, o nosso negócio nós vamos pegar o nosso primeiro mês de atividade e criar metas semanais, ok? Por quê? Porque quando eu tenho uma meta, eu crio uma mini meta. A mini meta, ela facilita para isso. Às vezes você vê uma meta muito grande no mês e você fica desencorajado de fazer. Então, o nosso papel é pegar o nosso mês e dividir em semanas. Então, tudo que eu vou fazer no mês, eu vou quebrar em 4 semanas. Tudo isso que eu falei. E aí você vai ter a semana número 1, a semana número 2, a semana número 3, a semana número 4, que você vai contar a partir, por exemplo, dessa semana. Né? Se você contar a partir dessa semana que já está mais curta, você já tem a sua meta da primeira semana. Depois você tem a semana número 2, a semana número 3 e a semana número 4. Cumprimos o primeiro mês do programa Diamante 4x4. E aí, depois que você terminou as 4 semanas, você está olhando aí na apostila, a gente vai ver quantas pessoas você tem na sua organização, qual era o seu objetivo, lembra? 4 pessoais, né? Sendo que você vai patrocinar 4. Desses 4, você escolhe lá 2 que vão ser realmente as pessoas que vão te ajudar a construir o negócio e ajuda uma delas a se tornar um master no primeiro mês de atividade. Feito isso, esse é o seu grande resultado, seu grande objetivo para você começar no negócio. Então, seu primeiro mês na Rinode, patrocino 2 e ajudo um deles a se tornar master. Com isso, eu já tenho 5 pessoas, 4 né, da minha organização, mais o meu volume pessoal, que também conta para o meu volume total do primeiro mês. Então, eu ajudo umas dessas pessoas a se tornar o master. Então, eu já tenho uma equipe de 5 pessoas. 4, né, que eu coloquei 2 no negócio, um deles colocou mais 2, e eu, que também participo na atividade desse volume no primeiro mês. Então, se você fizer isso no primeiro mês, começar com um kit top, né, que eu sugeri no início do treinamento como sugestão, um kit de pedido inicial apropriado. Fizer isso no primeiro mês, parabéns, você já se tornou um bronze da Rinode. Então, nesse mês, você já fecha a sua primeira meta concluída aí, já é um bronze da empresa, ok? E aí nós vamos para o segundo mês. O segundo mês já tem um outro livro para você se desenvolver no negócio, que é Os Segredos da Mente Milionária. Gente, esse livro, eu posso falar que é excepcional. É um livro que é cativante de ler. Esse livro eu li em 4 horas, é maravilhoso. Você começa a ler, você não quer parar mais. É um livro que realmente ele te chama para a leitura. Do Harv Eker, é outro best-seller gigante, livro vendido no mundo inteiro, entrou lá no ranking do New York Times, ou seja, um livro realmente que tem uma aceitação brutal. E ele aprende, realmente ele te ensina a enriquecer, ele te ensina a ter uma mente de milionário. Se você quer se tornar um milionário nesse negócio, você precisa primeiro mudar o seu chip. Primeiro você tem que pensar como milionário. Né? Eu penso, gente, todo dia como milionário, eu ajo como milionário, eu tenho visão que o nosso negócio vai ser gigante. Porque eu sei que é isso que vai realmente construir as minhas atitudes diárias. É isso que vai possibilitar e me encorajar realmente a fazer o meu melhor todos os dias. Então, esse livro ele é fundamental. No primeiro mês você leu Pai Rico, Pai Pobre. Então, em 30 dias, você vai ler um livro. Depois, no segundo mês, Os Segredos da Mente Milionária. E aí nós vamos entrar exatamente para a mesma atividade. Qual é a minha meta no segundo mês? Você vai listar sua meta mensal, assim como nós fizemos, e vai quebrar essa meta mensal em semanas. Semana número 1, semana número 2, semana número 3, semana número 4. Quais são as ações que eu tenho que fazer nesse negócio? Contatos, tenho que convidar pessoas para as APNs.
quantos novos consultores eu vou patrocinar na semana, quantos encontros de negócio eu vou participar na semana, quantos clientes de consumo eu vou ter na semana e quantos novos masters eu vou ter na minha equipe, ok? Então, eu vou quebrar, como eu disse, o mês em semanas e aí eu efetivamente vou ter o resultado do segundo mês dessa atividade. Quantas pessoas eu tenho na minha organização e qual o total de pontos. E agora começa a ficar interessante, porque essa já é a foto do seu segundo mês. Lembra que no primeiro mês eu patrocinei 2 e ajudei um desses 2 a se tornar masters? Essa foi a minha primeira meta no mês. Agora, no segundo mês, eu vou patrocinar mais 2, então a minha organização já começa a ficar muito maior. E aqueles, né, vou ajudar uma destas pessoas a se tornar masters também. Então, vou repetir a mesma fórmula que eu fiz no primeiro mês, só que com pessoas novas. Lembra? Eu tenho mais 2 novos, vou pegar um desses novos, vou ajudar a se tornar master no primeiro mês. Vou ajudar cada membro da sua equipe do mês anterior a fazer o mesmo. Lembra que no primeiro mês eu patrocinei 2? Um deles eu ajudei a se tornar master. Aquele outro que não se tornou master no primeiro mês, ele vai se tornar master agora nesse segundo mês. Eu vou ajudar ele a se tornar master. E o meu downline, que eu patrocinei no negócio, lembra que ele patrocinou 2 novos? Agora ele vai ajudar um daqueles a se tornar master no segundo mês. Deu para entender? Gente, a fórmula é muito simples. Eu patrocino 2, ajudo um desses 2 a se tornar master. Simples assim. Patrocino 2, ajudo um desses a se tornar master. Qual que é o nosso objetivo? Você vai ser um criador de masters nesse negócio. Essa é a sua meta na Rinode. Eduardo, mas você não está falando de diamante? Exatamente. Para você se tornar muito grande nesse negócio, se tornar um diamante na Rinode, é muito fácil, é muito simples. Fácil não, é simples. É aprender a se tornar um master. Ajudar a formar masters. Esse é o nosso papel no nosso negócio. Formar masters todos os meses. Se você fizer isso, olha a foto da sua equipe. Então, na minha equipe não tinham 5 membros, eu e mais 4 no primeiro mês. Se eu ajudar essas pessoas e elas ajudarem os seus respectivos downlines a se tornarem masters no segundo mês, gente, eu já tenho uma equipe com 25 pessoas. Então, de 5, eu já fui para 25 no segundo mês. E agora, eu não sou mais bronze, não. No segundo mês, eu já me tornei ouro. Por quê? Porque eu tenho o pedido inicial. Eu já me tornei ouro por um motivo muito simples, porque eu tenho aquelas pessoas que compraram no primeiro mês, fizeram o pedido inicial apropriado, kit top, e agora elas estão no segundo mês comprando aquele consumo de 400 pontos. Então eu vou somar tudo. Eu vou somar os novos com kit top no segundo mês, mais os meus membros antigos, aqueles 4 que já tinham se cadastrado comigo no primeiro mês de atividade, consumindo 400 pontos. As pessoas não vão ficar ativas no negócio, elas não vão comprar todos os meses os produtos, elas não têm aquele consumo familiar que você se comprometeu. Então eu somo quem já fez no primeiro mês que era kit top, no segundo não vai comprar kit top. Agora elas vão comprar 400 pontos. E quem está no primeiro mês, que é o meu segundo mês, vão comprar o kit de pedido inicial apropriado, que é o kit top. Com isso eu já tenho 25 membros na minha organização. E aí eu já vou para o meu terceiro e último mês na atividade, que começo lendo o terceiro livro. Vou começar agora, iniciar Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, esse daqui é um best-seller, que é um best-seller esse livro eu acho que já deve ter talvez uns 20, 30 anos, talvez acima de 30 anos, seguramente acima de 30 anos. Esse livro já foi vendido pelo menos mais de 50 milhões de cópias no mundo.
é um best-seller, é um livro que é consagrado. Gente, veja, eu estou indicando um livro que foi vendido começou há 30, talvez 40 anos atrás, só para você ter uma ideia. Olha o livro de tão importante que foi essa obra, de tão eficiente que é essa obra, nós estamos indicando esse clássico para vocês realmente duplicarem e se desenvolverem no negócio. Gente, o nosso negócio é um negócio de pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, e tem uma notícia muito boa aqui, o nosso negócio é de pessoas, e tem uma notícia muito ruim aqui, o nosso negócio é um negócio de pessoas. Essa é a verdade. Se você não souber lidar com as pessoas, se você não souber influenciar pessoas positivamente, se você não souber inspirar pessoas nessa indústria, seguramente você não vai ser um líder. Então, se você quer se tornar um diamante, se você quer se tornar um imperial diamante da Rinode, você precisa saber fazer amigos e influenciar pessoas. E a vantagem disso, gente, isso é desenvolvimento. Isso é uma habilidade. Você pode desenvolver uma habilidade. Se você falar, Edu, cara, eu não sei lidar com as pessoas, eu não aguento, tem gente que reclama, tem gente que fala pra mim que vai trabalhar e não trabalha, tem gente que fala que vai fazer e não faz. Gente, isso é normal. Isso é a coisa mais normal de acontecer. Tem gente que se cadastra na Rinode e desiste. Gente, isso é normal. Quantas pessoas não começam um curso de inglês e param? Quantas pessoas não começam uma faculdade e param? Quantas pessoas, assim como eu, não começam uma academia e param? Só que quando você não está habituado a lidar com isso, você acha que as pessoas estão desistindo de você e não é. Então você precisa desenvolver essa habilidade. Você precisa saber lidar com as pessoas. Você precisa entender que as pessoas não estão desistindo de você. Elas estão desistindo do sonho delas. Quando você começa a lidar melhor com isso, gente, acontece algo inacreditável no seu negócio. Você se torna um líder. Você começa a se tornar uma pessoa muito mais produtiva, uma pessoa muito mais eficaz. Então, o terceiro livro do mês é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque esse best-seller funciona até hoje. Esse best-seller já capacitou milhares, centenas de líderes pelo mundo. Estou falando de pessoas que são pastores da sua igreja, até líderes internacionais, até CEOs de grandes multinacionais já foram feitos, ministrados treinamentos do Dale Carnegie em escolas, em empresas, em grandes eventos abertos. Então a gente sabe da eficácia que tem esse livro no negócio. E de novo, você vai repetir tudo aquilo que nós falamos. Você vai pegar o seu terceiro mês, vai fracionar o seu terceiro mês em 4 semanas e vai ver quais são as atividades que você tem que ter nessas 4 semanas. Quantos contatos eu tenho, quantos convites para a APN eu vou fazer, quantos consultores eu vou patrocinar, quantos encontros de negócio eu vou participar, quantos clientes de consumo eu vou ter ao longo do meu mês e quantos novos masters eu vou formar ao longo desse mês. E aí começa a ficar interessante, porque aquela sua organização começou com apenas 2 consultores e você ajudou um daqueles a se tornar um masters. Gente, olha o que acontece com o seu negócio. Aquela organização que começou com apenas 2 pessoas, e você vai repetir exatamente a mesma coisa no terceiro mês. Vou patrocinar 2 novos no terceiro mês e vou ajudar um deles a se tornar master. Não mudou nada. A sua meta continua exatamente a mesma. Patrocino os 2 novos no primeiro mês e ajudo um deles a se tornar master. Depois eu ajudo todos aqueles membros da minha equipe dos meses anteriores a fazerem exatamente aquilo. Se eles fizerem exatamente aquilo, olha que interessante. No segundo mês você fechou com 25 membros. Lembra? No primeiro mês eram 5 pessoas, no segundo foram para 25 pessoas, nesse terceiro mês o seu negócio de 25 foi para 100 pessoas na sua equipe. Então a realidade é que você tem agora 100 novas pessoas na sua equipe. Se eu ensinar
exatamente aqueles meus membros a duplicarem, aqueles 25 a patrocinarem 4 pessoas ao longo de um mês, gente, você vai fechar o terceiro mês já com uma equipe de 100 pessoas. Olha que absurdo. Então a realidade, 100 novos apenas no terceiro mês. Se eu contar com os outros 25 que eu já tinha do segundo, a sua equipe agora tem 125 membros. Eu vou repetir, você vai fechar o seu terceiro mês com 125 membros na sua equipe. 100 novos consultores no terceiro mês, comprando 100 kit tops. Quantos pontos que eu vou ter apenas no terceiro mês? Gente, se cada um fizer 1000 pontos com kit top, você já tem 100.000 pontos no terceiro mês só de kit top. Note isso, só no terceiro mês, 100 novos consultores comprando 1000 pontos, que é o kit top, que é o kit de pedido apropriado, você só no terceiro mês já vai ter 100.000 pontos. Com isso, e com aqueles meus 25 membros antigos, se comprometendo com os 400 pontos mensais, eu vou fechar o meu terceiro mês de atividade com 110.000 pontos. 110.000 pontos. Para se tornar um diamante, sabe o que você precisa? De 60.000 pontos. Sabe o que aconteceu? Sobrou 50.000. Então, se você fizer exatamente o que tem na apostila, você vai fechar diamante com sobra. Você vai fechar diamante com 110.000 pontos. Então, você graduou no terceiro mês de atividade, perdão, você graduou diamante com 110.000 pontos, o seu cheque vai ser maravilhoso. O seu resultado vai ser excepcional e do seu grupo, muita gente vai qualificar. Então agora, se você implementar essas atividades, gente, eu tenho certeza que a gente com certeza vai se encontrar num cruzeiro de luxo. Que a gente com certeza vai viajar pelas melhores praias da costa brasileira. Então, se você aplicar exatamente, mas você não pode errar, você tem que aplicar exatamente o que está na apostila do Diamante 4x4. Se você fizer isso, você vai se tornar um diamante com folga da Renaudet. Por isso que nós falamos, esse programa ele foi feito para dar errado. Porque se você fizer 100% que tem nele, você já fechou diamante, você já está olhando o duplo diamante, você não está nem mais falando de diamante. Você já no outro mês já está pensando como se tornar duplo diamante. Então, ele foi construído para dar errado, porque se você falhar em algum mês, se alguém do seu grupo falhar, você ainda tem folga para se tornar um diamante com 60.000 pontos, ok? Agora, é fundamental você manter algumas regras que foram faladas lá no Master em 72 horas. As 4 regras para o sucesso da Renaudet são básicas. A primeira delas, ser produto do produto, já falei no Master em 72 horas. Gente, eu não acredito você querer desenvolver negócios sem ser produto do produto. Você tem que usar os produtos todos os dias, você tem que vender os produtos todos os dias, você tem que vender a realidade. E vender realidade, gente, é um negócio que é o mais certo e o mais sólido possível. Você tem que ser produto do produto. Então, eu sou produto do produto, eu tomo energético todos os dias. Essa é a verdade. Então, eu indico o energético para as pessoas, eu uso o perfume todos os dias. Então, eu indico o perfume para as pessoas porque isso é verdade. Essa é a diferença do nosso negócio. Hoje eu comi uma barra, porque isso é verdade, eu indico as pessoas para comerem as barras. Porque essa é a verdade do nosso negócio, você tem que vender verdade. Dá licença. Isso é maravilhoso, gente, esse produto é excepcional. Então, quando eu tomo o produto e duplico, isso é verdade. Então, ser produto do produto, usar os produtos todos os dias e falar dos produtos todos os dias. Ter uma lista quente de contatos, falamos isso lá no 72 horas. Eu tenho que escrever o nome de todas as pessoas que eu conheço. Eu tenho que ter atividade constante, eu tenho que mostrar pelo menos
15 planos por mês. Gente, se você mostrar 15 planos por mês, eu garanto uma coisa para você. Você vai ficar bom nesse negócio. E preciso me conectar à Universidade Rinodê. Eu preciso seguir. Eu preciso seguir o que está no material, eu preciso ser duplicável. E nós falamos também no Master em 72 horas que o segredo do sucesso nessa indústria é você ser um ensinável. Para eu me tornar diamante, eu realmente preciso continuar na minha trajetória de negócio, eu preciso ser ensinável. Eu preciso continuar aprendendo em como fazer esse negócio. Não importa se você tem formação ou não, se você é um empresário hiper bem sucedido ou não, se você nunca participou de um negócio como esse ou não. O ponto é, se você tiver e desenvolver a habilidade de se tornar ensinável nessa indústria, eu tenho certeza que você vai ter resultado nesse negócio. E um outro ponto que é fundamental é você se tornar um consultor proativo. O que é isso? Nós falamos também, são 12 habilidades, né, são 12 disciplinas que você deve começar a colocar na sua rotina. A primeira delas, gente, é ser grato a Deus. Né? Eu não sei como você denomina a Deus ou qual o nome que você dá a Deus. Eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando aqui que você tem que ser grato. Grato à pessoa que você nomeia, grato à pessoa, à entidade que você realmente coloca como algo maior. Né? Quando eu falo algo maior, maior do que nós, maior do que realmente tudo que acontece no nosso dia a dia. Eu não sei como você chama Deus de Deus, mas a realidade é, seja grato. Isso é fundamental, seja grato, agradeça todos os dias a vida que você tem, o ar que você respira, as pernas, aos seus braços, a você poder viver experiências diárias, né, a você ter desafios todos os dias, né, seja grato por tudo que você tem. Número 2, dedique tempo à sua família. Gente, a gente fala que o nosso negócio, você não pode priorizar o negócio acima da sua família. Porque senão a gente não está realmente falando de uma oportunidade que está verdadeiramente colocando você em contato com a sua família. A Rinodê possibilita que você tenha mais tempo com a sua família. Então, se nós de fato promovemos isso, a gente precisa realmente entregar. É fundamental, quando você tem que estar 100% dedicado ao seu filho e à sua esposa. Se você não tem filhos, seus irmãos, seja um bom irmão, seja um bom filho, seja um bom pai. Família vem em primeiro lugar nesse negócio. Muito antes de negócio, você tem que ter o seu Deus, você tem que ter a sua família, e aí sim você tem que ter os negócios depois em terceiro lugar como prioridade. É isso que nós duplicamos aqui na Rinodê. Fazer 30 minutos de atividade física, gente, a gente precisa estar bem. Né? E para estar bem, se você começar a colocar 30 minutos de atividade, seja uma caminhada, seja uma esteira, seja levantar pesos que você até faz na sua casa, ou você que já tem o hábito de frequentar uma academia ou de praticar uma outra atividade física, né? Dedique tempo a você. Isso é fundamental. Quando você dedica esse tempo para uma atividade física, isso te torna mais ativo, mais próspero no negócio. Usar os produtos, já falei, isso é o quarto passo, é fundamental. Ler 15 minutos por dia de um livro todos os meses. Lembra que eu falei do livro do mês? Gente, ler um livro talvez em 4 horas é loucura. Agora, ler todos os dias 15 minutos de um livro não mata. Você pode chegar do trabalho, você pode ter o seu intervalo no almoço e se dedicar, de repente, até para desligar, ler 15 minutinhos de um livro, que é o livro que nós recomendamos, os 3 livros, né? Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos de uma Mente Milionária e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você se dedicar todos os meses a isso, está resolvido. 15 minutinhos é muito simples. Ouça um áudio positivo, ouça um áudio da Universidade Rinodê, eles vão te capacitar. Esteja conectado a tudo que está acontecendo da universidade, né? Reveja suas metas e seus sonhos, né? Você vai ver nos materiais iniciais, você tem que ter um sonho muito grande, você tem que ter um porquê muito grande. E você precisa ter uma meta. Lembra que eu falei que semanalmente você vai ter meta? Lembra que eu comentei que todos os meses você vai ter a meta de se tornar um diamante nos próximos 90 dias? Você tem que revisar suas metas. Quando você tem meta semanal, é muito mais fácil de acompanhar o seu desempenho.
Se nessa semana você não foi bem, na segunda semana você vai tentar ser melhor, ok? Verificar e confirmar sua agenda diária. Lembra que eu falei que na semana você tem que ter metas semanais? Gente, se eu tenho uma meta semanal, eu passo a ter uma meta diária. O que eu vou fazer todo dia? Para quem que eu vou ligar, quem que eu vou convidar, quantos planos eu vou mostrar, quais são os eventos que eu vou participar, né? Faça 10 contatos e 10 ligações. Lembra? O seu papel é desenvolver a habilidade em convidar pessoas, em contatar pessoas da sua lista de contato e convidar essas pessoas para as reuniões. E mostrar o plano e fazer acompanhamento. Gente, tem muita gente que eu percebo que mostra o plano, mas esquece de fazer acompanhamento. Tem muita gente que fala, eu vou pensar, ou daqui a me liga amanhã, e eventualmente você está na atividade, você esquece de ligar para aquela pessoa. Então é fundamental você dedicar alguns minutos para ligar e fazer acompanhamento. E dê 4 abraços por dia. Isso é fundamental, isso é encorajador. Quando você se dedica e dá 4 abraços por dia, parece que é algo reenergizante acontece no seu dia. E aí, com isso, você vai se tornar um consultor proativo. Quem que é o consultor proativo da Rinode? Primeiro, é o que aplica aquelas 12 disciplinas que eu acabei de mostrar. Número 1. Segundo, ele está conectado à Universidade Rinode. Terceiro, tem pelo menos uma lista de 100 nomes. Isso é o mínimo. É o que consome 400 pontos mensais de consumo familiar. É o consultor que tem pelo menos 5 clientes de consumo, pessoas que não querem se cadastrar como consultores, pessoas que não querem virar diamantes. Estou falando consumidores. Então você tem que ter 5 clientes que só vão consumir os produtos da Rinode. Apresentar 15 planos por mês. Esse é o seu papel como líder para se tornar um consultor proativo. E patrocinar, como eu disse, 2 novos consultores por mês. Gente, se você fizer isso, você pode ter certeza e começar a desenvolver uma habilidade, que é a outra habilidade que vai possibilitar que você tenha a explosão no negócio, é ensinar a ensinar. O que é isso? Eu vou até listar todos aqui de uma vez no slide, porque a verdade é o seguinte, as pessoas que mais crescem são aquelas que aprendem e ensinam a ensinar. O seu papel agora é aplicar o que você aprendeu hoje e depois ensinar essas pessoas a ensinarem para os downlines delas a se tornarem master em 72 horas. Lembra que eu falei o seu papel? Patrocinar 2 novos consultores e pegar um desses consultores e fazer com que eles se tornem masters dentro do primeiro mês. Gente, se você fizer isso, o seu papel agora é pegar esse consultor e ensinar ele a ensinar isso. Se você fizer isso todos os dias, todos os meses, gente, eu tenho certeza que você realmente, nos próximos eventos, nas próximas viagens, vai ser reconhecido seguramente como um diamante da Rinode. Gente, eu tenho certeza, um diamante ele muda a vida. Uma pessoa quando se torna um diamante, a gente fala o seguinte, as pessoas tomam a decisão de fazer esse negócio de maneira profissional, tomam a decisão de fazer esse negócio de maneira integral, quando ela se torna um diamante da Rinode. Porque a gente sabe que um diamante recebe, por exemplo, recebeu no mês de novembro, R$ 8.390 foi o bônus médio de um diamante na Rinode. Vou repetir, R$ 8.390. Gente, R$ 8.390 a mais no seu orçamento faz diferença? Eu tenho certeza que sim. E no orçamento de milhares de outras pessoas no Brasil tem uma diferença brutal. Portanto, ensinar as pessoas a se tornarem diamantes, fazer com que você se torne um diamante, eu tenho certeza que é um divisor de águas nesse negócio. E é isso que nós acabamos de mostrar para vocês. Parabéns, você acabou de se tornar e de concluir o Diamante 4x4. Então, essa é a outra etapa que foi concluída. Treinamos há 15 dias atrás o Master em 72 horas e agora você acabou de concluir o treinamento que é o Diamante 4x4. Você já está apto
a conduzir esse treinamento. Nós vamos disponibilizar todo esse PPT para todo o Brasil, das 2 apresentações, Master em 72 horas e Diamante 4x4, para que você já comece a implementar na sua organização e comece a treinar aí nas suas franquias ou nas reuniões que vocês, nas APNs que vocês têm feitos todos os meses, todas as semanas, perdão. Tá bom? É isso aí, obrigado, parabéns pela atividade, parabéns pela decisão, e eu fico por aqui, muito sucesso, parabéns por ter se tornado um novo diamante da Rinode, e eu tenho certeza que eu vou ter o maior prazer, mas o maior prazer mesmo, em te entregar realmente o PIN como o mais novo diamante da Rinode no Brasil, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, eu fico por aqui e tenho certeza, tem alguém que está realmente aqui lutando e rezando e orando para que você se torne o próximo diamante da Rinode. Beijo a todos, muito obrigado, sucesso e até a próxima. Valeu!